A classificação do Campeonato Brasileiro, a parte que interessa lá de cima, com os dois, abre aspas, espanhóis, Flamengo com 71 pontos, Palmeiras com 68 agora, Cruzeiro com 64. Só um detalhe sobre essa parte de cima da tabela, é uma das maiores concentrações de pontos entre os dois primeiros colocados em toda a história dos pontos corridos. Esse é o primeiro posse de muito tempo que a gente faz, que tem todo mundo o mesmo número de jogos. Exatamente. Entre os 4 primeiros, estou dizendo. Ah, bom. Depois, porque Bragantino e Atlético ontem já fizeram. Sim, 34. Exatamente, já passaram depois de novo. Agora, tem um detalhe, né, Âncora? Não, tem um detalhe. Acabou aquela história de uma vitória a mais ou 2 vitórias a mais, né? Sim, agora está empatado, exatamente. Eram 2, passou para 1, agora não tem mais. Agora não tem mais e estão empatados e estão diferentes em pontos agora. Fala, Juca. Tem outro detalhe que são os 3 últimos jogos do Palmeiras fora de casa, né? Sim, daqui a pouco eu vou tocar nesse tema, sobre essa tabela aí. Mas antes, Mauro, eu vi você falando, eu achei interessante isso. Por mais que a gente está falando dos times que concentram muitos pontos lá em cima, que é Palmeiras e Flamengo, talvez a maior concentração de pontos de primeiro e segundo colocados da história dos pontos corridos, estão muito distantes de todos os outros. Você falou sobre times inconstantes. É o caso do Palmeiras também. Os dois são, né? Eu acho que assim, a gente faz muitas vezes análise, a gente que fala da imprensa geral, muito assim do curtíssimo prazo. O Palmeiras ganhou do Juventude, ganhou do Santos. Juventude com time reserva, né? Não, Palmeiras imbatível e tal. Nenhum dos dois tem essa característica, aliás. O Palmeiras perdeu 4 dos seus últimos 8 jogos. 4 derrotas. Flamengo, LDU, Mirassol e Santos. Isso não é um time regular, isso não é um time constante. O Flamengo, falaremos daqui a pouco, a gente viu sábado que foi o primeiro tempo. Né? Eu acho que é um pouco também do calendário puxado, os jogos em cima uns dos outros. Os adversários sempre se mobilizam para enfrentar equipes do bloco de cima, que lideram o campeonato. Uma vitória sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, sempre dá uma visibilidade para os jogadores, então acho que tudo isso está dentro de um contexto. Agora, no sábado, eu achei assim, que o primeiro tempo de fato foi muito fraco, o Santos também teve chance de fazer o seu gol, né? E não aproveitou. Chama a atenção também como o Neymar é um coadjuvante, né? Ele fez, que eu me lembro, uma jogada, que foi aquela jogada com o Robinho Júnior pela direita, que o Lautaro, como é fraco o Lautaro, né? O centroavante tinha acabado de entrar e chega atrasado na pequena área. Cara, óbvio que a bola vai aonde ali? Robinho Júnior, Neymar, linha de fundo, vai cruzar. Onde que ela vai chegar? Ela vai chegar na pequena área para você, bonitão. Então é só você se apresentar. Aí ele chega atrasadaço na jogada, perde a chance do gol, no momento até que o jogo estava muito laicá, né? Agora, eu acho que não dá para ignorar que o Palmeiras jogou atrasado. Eu ouvi colegas e tal. Não, porque é um absurdo. Claro que é um absurdo jogar na data FIFA. É evidente, fala-se isso há milênios. Mas o Palmeiras elogiou a mudança feita pela CBF em agosto, empurrando a Copa do Brasil para dezembro e embolando as rodadas do Brasileiro. Alguém dirá, mas e o Intercontinental? O problema era da CBF. E não teria solução se Flamengo ou Palmeiras, né, estivesse vivo na Copa do Brasil. Ela teria que se virar, dar um jeito dela. Talvez fazer como, por exemplo, 2020, lembra do famoso 4-3 Vasco-Palmeiras, Mercosul? 20 de dezembro. O Corinthians campeão brasileiro contra o Cruzeiro, 98, foi 23, se não falha a memória, de dezembro. Né? E teve aquele Vasco, o jogo caiu alambrado, Vasco e São Caetano, final foi dia 27. Dia 27, depois dia 18 de janeiro, coisa assim, aconteceu o jogo do Maracanã, o Vasco foi campeão. Então, assim, talvez ela tivesse que voltar ao que acontecia no final do século passado, né? Aconteceu anos seguidos, jogos perto do Natal, perto do Ano Novo, entra o Natal, Ano Novo, parecendo o campeonato inglês. Algumas vezes? Oi? Depois do Ano Novo, algumas vezes, teve campeonato, né? 86, também decidiu 87. Várias vezes aconteceu. Pegar os anos 70. Teve a pandemia também, né? Era direto. Juntaram uns anos. E a pandemia agora recentemente. Aí o único assim que você fala, não, tem um motivo de força maior. Os outros eram o calendário mesmo. Isso aconteceu várias vezes, muitos anos. Anos 70 era uma farra. Final do campeonato sempre no ano seguinte. Até de estadual. O estadual terminava no segundo semestre, empurravam para o outro ano. Claro que isso comprometeria todo o calendário que ela mesma apresentou em seguida, em outubro, né? Mas o problema era dela. E o que me chama a atenção é o Palmeiras ter elogiado. Esse é o ponto que me chama a atenção. Não ia mudar nada, mas o Palmeiras e São Paulo elogiaram, o Flamengo protestou contra a mudança. Ou seja, às vezes o campo, porque é óbvio que o Palmeiras em algum momento pagaria caro por isso. E pagou. Teve que jogar contra um Santos mobilizado, cheio de desfalques. Houve também um erro estratégico aí. Poderia ter jogado logo depois do Mundial de Clubes, mas optou por um período maior de folga. E aí a CBF tem esse álibi, digamos assim. Não, tinha uma data ali, não quiseram. Né? O Flamengo também.
Só que o Flamengo tinha um Sport pela frente. E era óbvio que interessava empurrar esse jogo, mesmo que fosse na data FIFA, porque o Sport chegaria virtualmente eliminado ou foi eliminado desse jogo. Então, mas o Palmeiras tinha o Santos. E o Santos já estava brigando contra rebaixamento. Então, se você olhar, cara, a chance do Santos chegar com a faca no pescoço foi o que aconteceu. Eu acho que houve um erro estratégico aí para o torcedor do Palmeiras. Que ele cara, elogiaram. É claro que tem uma questão de querer agradar a CBF. E o que aconteceu ontem? O que o Flamengo fez ontem? A mesma coisa que o Palmeiras fez. Fez uma nota elogiando os esforços da CBF para melhorar a arbitragem. Ou seja, até nisso eles estão ficando parecidos. Esse joguinho de publicamente acenar para a CBF, fazer carinho na CBF. Até nisso. Só que o Palmeiras pagou caro e eu acho que o torcedor do Palmeiras deveria cobrar da diretoria. Pô, como é que vocês elogiam um negócio que vai nos prejudicar? E prejudicou. Evidente, o Palmeiras poderia ter jogado inteiro contra o Santos numa data de Copa do Brasil, mas elas foram pulverizadas pela mudança no calendário que interessou só a CBF. Resolveu o pepino que ela tinha nas mãos. Quero fazer essa pergunta para o Danilo e para o Arnaldo. Primeiro para você, Arnaldo, que é um estudioso dos calendários. Olha, se é algum outro cartola qualquer, sem citar nomes, que fala, não, beleza, eu topo fazer os últimos 3 jogos do campeonato fora de casa. Não é fora de casa porque tem show, fora de casa porque vai ser fora de casa mesmo. Olha, a gente já está aqui soltando rojão, virando estrela no estúdio, enlouquecido, reclamando. Da Leila tá tudo bem, assim. Ela topou esse negócio. O Palmeiras vai fazer os 3 jogos fora de casa. Não é uma loucura? Vamos lá. Arnaldo, Oi. acrescente no seu comentário a velha decisão tomada pelo senhor Mustafa Contursi de abrir mão da participação do Palmeiras no primeiro Mundial da FIFA. Abrir mão, não. É ter pouca força de bastidor. Força de bastidor vale muito. E acho que o Palmeiras, que é forte, vacilou em alguns momentos. Primeiro momento. 12ª rodada adiada para o Mundial. Previa Palmeiras versus Juventude, Sport versus Flamengo. Quando o Palmeiras jogou com o Juventude, lá atrás, na outra data FIFA, ele deveria ter obrigado o Flamengo a jogar. Ou, se era isso, ou puxar o Santos para aquele momento. Essa situação foi um vacilo para mim enorme. A rodada 12 previa Palmeiras e Juventude, Sport versus Flamengo. E o Palmeiras jogou com a Juventude quando? Na outra data FIFA, sozinho. Então, para mim, já foi um erro estratégico dessa situação. Essa mexida que você diz agora, para o pós, né, para as últimas rodadas, essa inversão por conta do Atlético Mineiro, mais por conta do Atlético Mineiro, né, essa mudança que prevê Palmeiras e Vitória agora, e não Atlético e Palmeiras, por exemplo, e que faz com que o Palmeiras jogue as 3 últimas fora de casa, na minha concepção, é mais ou menos a mesma ideia que o Palmeiras tinha para o final do ano ao elogiar o calendário. No melhor dos cenários, eu vou para o Mundial de Clubes e posso jogar o Brasileiro até o final sem conflito. 2, eu posso decidir o Brasileiro antes das 3 últimas rodadas. E estava na mão dele. Estava na mão dele, a vantagem era toda dele. Eu sempre lembro do nosso companheiro Paulo Mancini aqui. O Palmeiras tinha uma decisão contra o Mirassol no domingo passado, com o time inteiro. Não é com a ausência do fulano, não. Time inteiro, time titular. E perdeu. Perdeu inapelavelmente do Mirassol. Então, não é só o bastidor. Tem a questão do campo. Né? A questão do campo em que o Palmeiras, em jogos cruciais, não foi bem. Nos primeiros tempos, digamos. E agora é uma questão de secar mesmo. Porque mudou um pouco de mão. E tem sido assim, né? Um joga a batata quente para o outro. E o Flamengo estava quase sinucado a 2 rodadas. Ele tinha que fazer os 6 pontos inapelavelmente. E aí tinha que secar o Palmeiras. E agora aconteceu que o Palmeiras zerou. Insisto, 1 ponto em 6 faria muita diferença para o Palmeiras nesse momento. 1 ponto. Mas ele zerou. E agora acho que é uma questão de... Eu acho que a questão estratégica fora de campo, ela é tão importante como a questão estratégica dentro de campo, e que o Abel não soube, para mim, lidar com partidas específicas decisivas nesse recorte. A gente vai sempre pegar a épica vitória contra a LDU na segunda partida, mas ela vinha também de uma
um cataclismo. Tragédia. Exatamente, né, que quase proporcionou. Então, eu acho que essa situação, Tironi, do bastidor, da não sei o que lá, da escala de arbitragem, de quando vai jogar, da rodada, do intervalo entre as partidas, que sempre foi uma coisa que o Palmeiras prezou muito, ele talvez não tenha ido bem nessa circunstância. Agora já foi, agora está tudo estabelecido, e agora não resta só ganhar os seus jogos, ter boas estratégias nas partidas. Tem que secar o adversário inapelavelmente. Torcer muito para o Fluminense mesmo na quarta-feira. Ô Danilo, queria te ouvir, mas antes de informar você que... Bi brutal? Bi brutal. Rapaz.